Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, último dia útil do mês de abril, e nós iremos comentar com vocês os principais destaques ao longo desse pregão. Eu vou começar aqui falando das informações que tivemos ao longo dessa semana, certo? Eu sou Danilo Zanini, sou analista da XP Investimentos e a gente vai comentar sobre o mercado. Primeiro ponto, a gente teve aí na terça-feira a reunião do Copom, que deu início na terça. Na quarta-feira a gente teve aí o Copom definindo que a taxa básica de juros, a taxa Selic, fica em 14,25, e também na própria quarta-feira a gente teve aí o Banco Central americano decidindo manter também a taxa de juros por lá. Então o limite inferior dos Estados Unidos ficou em 0,25 e o limite superior ficou em 0,50. Na quinta-feira a gente teve a prévia do PIB, a gente teve a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. A expectativa do mercado era uma valorização, um crescimento de 0,7% e veio em 0,5%. E aí a gente teve diversos outros dados do PIB que foram divulgados hoje, que eu vou apresentar para vocês agora na nossa apresentação. Então a gente teve aí o índice de preços do consumidor, tá? O CPI da zona do euro caindo 0,2% em abril, comparado ao mesmo período do ano passado. A gente teve o PIB da zona do euro crescendo 0,6% no primeiro trimestre, em comparação com o trimestre do ano anterior, o último trimestre do ano de 2015. Tivemos também o PIB da Espanha, teve um crescimento de 0,8% no trimestre, e a gente teve também o PIB da França, que cresceu 0,5%. A gente teve uma forte alta do minério de ferro. O minério de ferro fechou o pregão dessa última madrugada na China em 5,31% de valorização, cotado a $66,24 a tonelada da commodity. Já o petróleo estava trabalhando em alta nessa manhã, trabalhando na casa de 1,5% a 2% de alta, zerou e agora trabalha flat. E a gente tem aí estabilidade para ambos os petróleos, tanto o WTI quanto o Brent, tá certo? Aqui no Brasil a gente tem a Embraer revertendo prejuízo e apontando um lucro de 385 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. A gente teve também o vice-presidente Michel Temer, juntamente com conversas sobre a nova equipe econômica, em escalar o atual senador José Serra, do PSDB, para ser aí o interlocutor entre governo / os empresários, tá certo? E também aí ele vai comandar a pasta do Ministério das Relações Exteriores. A gente teve também o Michel Temer concedendo uma entrevista para o jornal do SBT na noite anterior, e ele mencionou que nas eleições de 2018 ele não vai concorrer à candidatura, tá certo? A gente teve uma pesquisa realizada pelo Grupo Estado mostrando os votos a favor da abertura do processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então a gente tem 50 senadores que estão a favor da abertura do processo de impeachment e 21 contra, tá certo? Vale lembrar que hoje é o último dia útil do mês, a gente tem o contrato de dólar vencendo, tá certo? Então a gente deixa de negociar o contrato vencimento maio, cuja letra é o K, e a gente passa a negociar agora o contrato M, cujo o vencimento é junho. Então, para quem opera o dólar, a gente tem o DOLM16 para contrato cheio e o WDOM16 para quem opera o mini contrato de dólar. Eu vou começar aqui com vocês agora, só para ressaltar, tá certo? Toda sexta-feira eu faço o fechamento do mercado. Entretanto, eu analiso gráficos semanais, tá? Pra gente ter uma noção de como a semana foi comportada, como a semana se comportou, e ver se o gráfico um pouco mais longo pode proporcionar pra gente algum possível retorno ou algum possível trade a ser acionado a partir da semana que vem. Então eu vou começar aqui com o índice Bovespa, falando aqui graficamente do índice Bovespa. Antes de eu entrar no gráfico do índice Bovespa, eu vou comentar com vocês sobre o diário. Nesse momento o Ibov cai 0,8%, de acordo com as nossas expectativas. Depois de ter subido 2 dias consecutivos, o mercado passa por um processo de correção, tá certo? Vamos dar uma olhada no semanal, ver como o mercado se comporta. O semanal, de uma certa maneira, ainda é comprador. A gente teve uma movimentação
bem forte e direcional de alta. Temos aqui também uma movimentação em que o ativo me pega e me fez aqui um mastro e bandeira e tivemos um forte rompimento do gráfico semanal. E o que chama a atenção nossa do índice Bovespa no gráfico semanal é que, de uma certa maneira, o índice ele rompeu a região dos 54 mil pontos, tá? Ele fecha próximo a esse patamar, ou melhor, está projetando fechar próximo a esse patamar. Temos aqui um candle de indefinição na semana passada e essa semana, apesar da gente ter uma semana um pouco mais indefinida, a gente tem uma alta de 1,80% nessa semana. Então percebam que temos sombra superior e inferior. Isso demonstra uma certa estabilidade do mercado e pressão tanto compradora quanto vendedora. Porém, a sinalização ainda segue sendo altista. A gente tem um alvo do índice Bovespa nesses patamares de 58 mil pontos. Acreditamos sim que ele deva buscar. Esse é a nossa análise para o Ibovespa no processo do impeachment. Então, se eventualmente acontecer o processo, nós acreditamos tanto pela análise técnica quanto pela análise fundamentalista que o Ibov tende a buscar a região dos 58 mil pontos. Então vamos com calma, há espaço ainda para subir, porém a gente vê que a gente tem uma certa limitação, principalmente essas duas últimas semanas o mercado trabalhando um pouco mais neutro. Já o dólar futuro desempenhou aqui, vem desempenhando uma semana negativa, né? Uma semana de 1,3% de queda, perdão, hoje está desempenhando uma movimentação de 1,3% de queda. A gente tem aqui a semana, o dólar se desvalorizando 3,9%, quase 4% na semana a sua desvalorização. A gente começa a ficar um pouco atento a essa movimentação do dólar, tá? Devido a esse canal de baixa, que de uma certa maneira o dólar está tentando se desvencilhar dessa região de suporte. Então, da maneira que está estruturado, também pelo qual político, a nossa área de macroeconomia, análise fundamentalista e análise técnica, nós estamos bem alinhados com os alvos que o mercado tem a buscar. Então acreditamos que o dólar deve trabalhar nessa região de 3,40, 3,35 aqui, esse que seriam os nossos patamares para que o dólar deveria trabalhar em queda. Danilo, o mercado tem um movimento direcional claro que tem que buscar? Não, a gente começou a perceber nos últimos pregões como o dólar tem um movimento mais cadenciado, depois de ficar de fora de atuações do Banco Central, começou a atuar novamente na moeda, tá certo? Então esse daqui é o espaço que ele tem para cá. Então ele perceba que já há algumas semanas, ou 2 meses aproximadamente, o dólar vem caindo lentamente, tá? A volatilidade tem diminuído bastante. Então eu vou começar falando de alguns ativos em que eu separei no gráfico semanal em que me chamam a atenção. Primeiro deles, Braskem, gráfico semanal. A gente tem aqui um canal de baixa sendo desenhado em Braskem, tá? Dentro de uma sinalização de alta mais longa. O que me chama a atenção, o candle que foi formado. Como a gente tem um canal de baixa, se ele sinalizar uma movimentação de queda, ele poderia fazer esse movimento e posteriormente trabalhar nesse movimento positivo, tá certo? Como que esse cenário vai ser confirmado? Ele vai ser confirmado se eventualmente o Braskem perder a mínima tanto dessa semana quanto da semana passada, essa região de 24,40, ele poderia sinalizar uma movimentação de queda. Da maneira que está estruturado, ele abre espaço para uma correção. Vamos ficar atentos se a correção vai ser de queda ou a gente vai ter aqui uma movimentação corretiva lateral, tá? Então são 2 pontos que a gente vai observar, o movimento lateral ou uma movimentação de queda. Atento se perder a mínima da semana. Direcional, DIR3, é um outro ativo em que chama a nossa atenção, num gráfico semanal. Está fazendo um movimento bem interessante de simetria, tá? Perceba que esse movimento refletiu esse movimento, tá? A gente tem agora esse movimento que foi refletido por esse outro movimento aqui, tá? Ok? E a gente tem agora um outro movimento que foi refletido pelo movimento anterior, que seria esse movimento. Então, percebam aqui, parece um ombro, uma cabeça, um ombro, mas enfim, é mais um cenário de simetria. Eu ficaria de olho em direcional no rompimento de 6,45, rompendo esse papel, a gente pode ter a configuração aqui de um mastro e uma bandeira mais curta aqui, ó, e a gente tem uma movimentação direcional de alta. E até um papel que a gente pode ficar de olho até mesmo para montar uma posição um pouco mais longa e teríamos um alvo aqui em cima nesses topos na casa de R$10, esse que seria o alvo. ELET6 é um papel que chama a nossa atenção nesse rompimento, um rompimento acentuado, um rompimento brusco, uma forte movimentação que teve aqui na superação desses 11,50 e agora o mercado rompe, mas rompe de uma maneira esticada o patamar de 12,70. O que chama a nossa atenção é o gráfico diário
horário de ELET 6, porque o ativo me configura aqui um mastro e uma bandeira, tá certo? Então ele tem uma movimentação positiva, passa por um período de correção, tá? E o rompimento dessa semana, a máxima dessa semana, a casa de 13,15 levaria o ativo a ter uma movimentação direcional de alta. EQTL3, perdão, equatorial, EQTL3. EQTL3, para quem está comprado no papel, atentos, tá? O mercado tem uma sinalização positiva, rompeu, superou a máxima do candle que rompeu, mastro e bandeira. A sinalização é de continuidade do movimento de alta. Itaúsa é um outro ativo também bem interessante, bastante consolidado, desenvolvendo também um mastro e uma bandeira. Eu vou ficar atento em Itaúsa, se a semana que vem ele tiver algum fechamento acima desses 8,80, 8,90 aqui para eu poder pensar em trabalhar em compra para um cenário um pouco mais longo. Itube 4 é um outro ativo também que demonstra uma mastro e bandeira, a superação da máxima da máxima dessa semana. A superação de 35,60 pode levar a uma movimentação direcional. QEPL3, Kepler, deixa eu só, QEPL3, tá? O gráfico semanal chama a nossa atenção, um possível pivôzinho de alta, atentos à superação da máxima dessa semana na semana que vem, podendo ter uma movimentação e uma possível reversão de tendência. Croton é um outro ativo que no semanal rompe uma consolidação e faz aqui uma simetria bem interessante, um fundo duplo e tem espaço para continuar o seu movimento direcional de alta. Então vamos ficar atentos se ele vai superar a máxima dessa semana para dar continuidade a esse movimento. Lojas americanas, Lame 4 me faz um baita candle comprador em cima de uma região de suporte. Atentos se Lojas Americanas superar a máxima dessa semana, a sinalização é positiva. LREN 3 é um outro papel que tenta aqui fazer um candle comprador depois de ter rompido essa linha de tendência de baixa e deixar ela para trás. A superação da máxima leva a uma movimentação positiva. MGLU3. Atentos aqui também me configurando, a superação da máxima pode levar a uma movimentação positiva. MRV é um outro papel que me faz um mastro e uma bandeira. Vamos ficar atentos nessa superação de 12,45. Qualicorp, Qual 3, tá? Qual 3 um candlezinho de indefinição, a superação da máxima podemos levar ao início de um pivô de alta, tá certo? Rapid 4 é um outro papel que a gente vai monitorar o rompimento de 3,30. Reside, papel bem interessante, atentos a Rossi Residencial, tá? Superação desses 5,50, 5,60 pode levar uma compra. Sambi 11, Santander, rompe aqui o mastro e bandeira, se superar a máxima ele confirma esse rompimento e a sinalização é positiva. E VEG, a gente tem aqui uma movimentação também positiva, um candle comprador fazendo um pivôzinho de alta, a superação da máxima leva aí a ter uma movimentação direcional. Eu gostaria de convidá-los a todos para esse final de semana, eu e o Aliac, nós vamos fazer um curso, tá? Os Segredos de um Vencedor no Mercado. A gente vai passar principalmente como estudar como análise técnica, como nós estamos no deslocamento dos preços, qual que é o nosso cronograma. No sábado a gente vai falar basicamente de análise técnica como um todo, no domingo a gente vai falar sobre perfil operacional, gerenciamento de risco, estratégias de day trade e swing trade. O nosso curso custa R$ 3.300, entretanto, para quem tiver interesse de se inscrever nas nossas últimas vagas, a gente vai dar alguns bônus aqui, o curso vai ser por R$ 1.497, tá? Vocês terão acesso gratuitamente ao curso de análise técnica, é o básico, como investir na Bolsa de Valores, vocês terão coaching pós o curso e o Profit Chart Pro por 3 meses, tá certo? Qualquer dúvida, me manda e-mail, a gente fecha o carrinho hoje à meia-noite, o curso é a partir das 9 horas da manhã amanhã. Obrigado pela atenção de todos, um excelente final de semana e qualquer dúvida me manda um e-mail danilo.zanini@xpi.com.br que eu tiro alguma dúvida se vocês tiverem em relação ao curso. Obrigado e bom final de semana.